Graças a Deus. Desejo cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Queridos irmãos, é uma satisfação muito grande estar com os irmãos nesta noite. Eu já vim aqui algumas outras vezes cooperar com os irmãos. Tenho alguns companheiros aqui que trabalham na Grupo Belo, que são membros dessa congregação e que só nos falam coisas boas daqui. Por isso, já vim aqui outras vezes e gostei muito. E o nosso irmão Marquinhos hoje nos convidou para estar cooperando com os irmãos aqui, tendo a oportunidade de falar a palavra de Deus. E é isso, irmão, para mim é juntar o útil ao agradável. Gosto muito de estar na presença do Senhor e gosto muito também de testemunhar de Jesus. Já conheci o pastor Cirilo também, que está aqui, e também de ouvir falar. Todos os irmãos que nos falavam a respeito do seu pastor, sempre falava de forma muito carinhosa. Isso nos deixa muito felizes, irmãos, quando a igreja ela tem essa comunhão com o seu pastor, com o seu dirigente. Eu quero nesta noite, irmãos, compartilhar com os irmãos um texto da palavra de Deus que o Senhor colocou no meu coração para falar com os irmãos. Evidentemente, não vou falar nada de novo, porque a igreja conhece a palavra do seu pastor, conhece a palavra de Deus, mas nós precisamos estar sempre nos lembrando e trazendo à nossa memória a palavra de Deus, porque, irmãos, às vezes nas horas difíceis, nos momentos de dificuldade, nós nos esquecemos às vezes das promessas, daquilo que Jesus falou. E é nessas horas que nós precisamos estar nos alimentando desta palavra para termos forças para continuar. Eu quero ler com os irmãos no capítulo de número 11 do Evangelho segundo escreveu São Mateus. Todos os irmãos que têm a Bíblia, por gentileza, abram. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 11, os versos de número 28 e 29. Glórias a Deus. Eu espero os irmãos encontrarem. Nós estamos em família. Irmãos que têm mais habilidade na Bíblia encontram em 2 minutos. Outros, quando a gente fala, o irmão já perceberam que nós que já falamos. Mas tem aqueles que são novos convertidos, como o pastor falou, tem irmãos aqui que vão se batizar, quem sabe tem 1, 2 meses de crente, que ainda não tem tanta habilidade com a palavra, mas vai ter. E nós precisamos esperar por eles, né, irmãos? Para que nós comamos todos juntos. Amém? Mateus, capítulo de número 11, versículos de número 28 e 29. Muito bem, todos encontraram. Diz assim a palavra do Senhor: Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Amém. Podem se sentar, meus irmãos. Meus amados irmãos, quando eu estava falando com Jesus a respeito do que compartilhar com os irmãos nesta noite, o Senhor me trouxe ao coração, irmãos, alguns textos da Bíblia. Quando Jesus estava a realizar o seu ministério aqui na terra, e ele se manifestou para o povo, foi uma grande surpresa. Foi uma grande novidade. Foi algo que fez com que o povo se enchesse de muita esperança. Porque o povo ia
família na região de Cafarnaum. E a palavra de Deus diz, irmãos, que todos quando encontraram com Jesus e que buscaram a Jesus, irmãos, nenhum deles deixou de encontrar solução para os seus problemas, por mais difíceis que eles sejam, por mais difíceis que eles pareciam, por mais insolúveis que parecia ser, Jesus tinha sempre uma palavra de bênção para aquelas pessoas. E eu me recordei de alguns momentos no ministério de Jesus, muito importantes e que tocou muito o meu coração. Eu li na palavra de Deus quando Jesus encontrou um homem que estava leproso. Está em Marcos capítulo 1, no verso 40. Irmãos, aquele
Se o dirigente da congregação, ao levantar a igreja para orar, ele me chamar para orar, é porque o Senhor vai fazer uma grande obra na vida dele hoje. Tinha muito medo também, assim, viu? Eu era um jovem, eu estava na mocidade, mas eu sempre busquei muito a Deus, eu gostava de buscar a Deus. Quando o pastor tomou o púlpito e falou, vamos ficar de pé e nós vamos orar pelo parente da nossa irmã, ele virou e falou, não, irmão, venha fazer oração. Irmão, eu já fui, parecia de alto no chão. Quando nós acabamos de orar, o Senhor falou meu coração, fala para a minha serva, que hoje eu tenho feito uma grande obra na vida do seu parente, do seu irmão. E manda ela vir comigo que ele é que contar quantas maravilhas eu fiz para ela hoje. Para a glória